Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma terça-feira, sempre às 20 horas, com a nossa resenha literária em algum lugar do jardim. É porque partimos do pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, trazemos aqui uma flor da literatura espírita, oriunda do nosso jardim, da nossa estante espírita. No primeiro momento, eu trago aqui uma obra à guisa de indicação, e no segundo momento, meu amigo Silvio Mariano traz uma obra que ele vem indicar também da sua estante espírita, e travamos um diálogo sempre agradabilíssimo. Então, vamos iniciar a nossa abordagem de hoje, a nossa resenha, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de valorizarmos o livro espírita, conversarmos sobre o livro espírita, porque ele é o grande responsável. Ele é a ferramenta primeira, a mola mestra da divulgação desta doutrina extraordinária pelo Brasil e pelo mundo. Salve sempre o livro espírita. O livro espírita a mancheias para todos, trazendo essa doutrina de libertação, de consciência e de imortalidade. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa, a nossa resenha da noite de hoje. Bem, pessoal, vou trazer aqui para vocês um livro recém-lançado, né? O livro do Carlos Sete Bastos, já, Espírito sobre Investigação. Espírito sobre Investigação é essa obra que traz realmente uma pesquisa impressionante. Para mim, é a melhor e maior biografia de Kardec lançada até hoje, né? Porque obtida de fontes primárias, mas não é só sobre Rivaio e Kardec, é sobre os médiuns, os quais foram utilizados por Kardec na feitura da codificação, os espíritos que se comunicaram desde a primeira edição do Livro dos Espíritos até a quinta edição de A Gênese. Traz também informações sobre e documentos sobre a questão da adulteração da Gênese, que não houve adulteração de forma alguma, houve atualização de Allan Kardec. E também os continuadores de Kardec depois de sua desencarnação, aqueles que continuaram a levar o ideal espírita adiante. Então, é uma obra notável. O material não é de todo desconhecido, embora nessa obra você vai encontrar fatos e documentos que o público não conhece, nem eu mesmo. Para mim, novidades, né? Mas algo já se conhecia da obra através do trabalho fantástico de Carlos Sete Bastos no CSA e do Espiritismo. Né? Ele abriu uma página no Facebook onde democratiza o acesso ao conhecimento de suas pesquisas, das fontes primárias. E também eu costumo dizer, fiz um programa, entrevistei o Carlos Sete Bastos, já, com o querido Adair Ribeiro, e eu nominei o programa, não é? Chamando até o Carlos Sete do ícone da pesquisa espírita no Brasil. Pessoal, isso aí não, eu não acho nenhum elogio, né? Porque não é nem no campo moral. Não é. Eu não tenho nem convivência, não conheço pessoalmente o Carlos Sete Bastos, já. Conheço apenas por entrevistas, por lives, quando perguntamos a ele, mais de uma entrevista já, né, sobre a sua pesquisa. Então, mas que ele é o grande ícone, ele é. Não só ele, um grupo de pesquisadores, mas ele foi o primeiro, esse trabalho realmente é impressionante, de escavação, né? Um arqueólogo da pesquisa espírita, realmente, né? Então, o seu trabalho está aí. Ele, eu digo que tanto ele como o Adair do ACOL, né? Na questão da adulteração, estou falando agora, né?
Então, salvaram o espiritismo dessa falácia toda aí, né? Desta grande teoria da conspiração, que outros ainda teimam em, como um cavalo de batalha, né? Uma luta inglória de tentar dizer que houve adulteração, né? Então, o Carlos Sete, né, encontrou a Gênesis de 1869 em no Chateau, na Suíça, né? Então, aí desdobrou toda uma série de fatos que comprovaram que Kardec atualizou. Mas a obra trata um capítulo pequeno sobre isso, sobre a adulteração. Ela é realmente, não é, um repositório do espiritismo na época de Kardec. Como eu falei, Rivaio, Kardec, os médios, os espíritos que se comunicaram, e depois da desencarnação de Kardec, não é, o prosseguimento da luta do movimento espírita francês pela implantação do ideal de Kardec, do espírito de verdade aqui na Terra, né? Então, é uma maravilha, né? A gente ter um repositório, um escrutínio como esse, né? E é um livro que vem para ficar. Ele é um marco na pesquisa espírita, na historiografia espírita do Brasil. Ele é um marco, a obra desse grande ícone sim, Carlos Sete Bastos, a quem eu agradeço, né? E reverencio, né? Gratidão, Carlos Sete, né? Teu trabalho um trabalho de luz. Você se preparou a dread no plano espiritual e cumpriu a tua tarefa e vai continuar cumprindo, né? Apesar dele ser já sexagenário, viu, Carlos? Jovem ainda, um pesquisador jovem, com 61 anos já, ele tem muito ainda para nos trazer, como nos traz semanalmente, né? Acessem o CSI do Espiritismo, ok? A página do Facebook de Carlos Sete Bastos. Então, está aqui nossa indicação, Espírito sobre Investigação, essa obra maravilhosa que eu vou ler num jacto e depois vou ler devagarzinho de novo. Né? A gente lê de prima e depois vai degustando, né? Pessoal, então é isso. Eu vou aqui abrir minha sala porque o Silvio Mariano também vai abordar a obra do Carlos Sete Baixos, já. E ele ficou encantado também. O Silvio, que é um documentarista aqui de Pernambuco, um pesquisador, né? Então vamos conversar um pouco com o querido Silvio Mariano. Um minutinho. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com o querido Silvio Mariano, que é o presidente do Núcleo Espírita Jesus de um Lar, aqui em Recife, Pernambuco, e é um pesquisador espírita, documentarista. Silvio, meu amigo, boa noite. Tudo bom, Silvio? O que é que você nos traz nessa terça-feira? Boa noite aos amigos, boa noite, Bruno. É um motivo de muita alegria estarmos aqui na noite de hoje, falando dessa obra belíssima, Os Espíritos sob Investigação, de Carlos Sete, um dos grandes pesquisadores do Brasil, e essa obra é vamos dizer, um grande instrumento para todos aqueles que gostam da pesquisa e estudar em profundidade Kardec e o Espiritismo. Silvio, eu no primeiro momento eu falei algo também sobre a obra Espírito sobre Investigação. Agora você é o pesquisador aqui da nossa live, né? O Silvio estuda muito documentos, pesquisa, não é? As fontes primárias aqui de Pernambuco. Minha pergunta, Silvio, o que você achou? Qual o valor você dá a essa obra extraordinária? Estou fazendo uma pergunta redundante. Qual o valor dessa obra extraordinária? Olha, esse valor dessa obra é inestimável. Eu tenho bastante livros, mas em relação à doutrina e a Kardec, respeitando tudo que já foi escrito, ele não pode desmerecer, eu considero uma das melhores pesquisas sobre o Espiritismo e sobre Kardec, que Carlos Sete fez, esse brilhante jovem, ele ainda é uma pessoa jovem, que levou 4 anos pesquisando, já utilizando, eu acho que ele utilizou as técnicas mais modernas utilizadas aí no termos de computação, para pegar tantas informações. Então,
Esse livro levou 4 anos, como eu lhe disse. Foi editado pelo Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro, o CCDEPE-SM, uma bela impressão. Nós tivemos o privilégio, eu, juntamente com você, de comprar, que inicialmente você até me tinha chamado a atenção, que seria só editados inicialmente 300, que já passou para 1.000. Mas isso é um livro que merece ser vendido pelo menos uns 10 a 20 mil exemplares, porque tem, no Brasil como todos, os estudiosos precisam penetrar informações que até então era de maneira superficial. É uma questão, por exemplo, ela foi dividida em 3 fases. A fase de rival, que era a parte, vamos dizer assim, ele como homem lutando pela vida, pela sobrevivência, trabalhando em teatro, e professor, emérito, tudo isso. Depois, a segunda parte, Kardec, os fenômenos da doutrina. E a terceira parte, que é a fase após a morte dele. Então, um estudo completo, muito bom, e, ao mesmo tempo, você vê detalhes que, por exemplo, eu dizer que teve alguns escritos, não é por culpa dos primeiros biógrafos de Kardec, mas dizer que ele era médico. Houve esse negócio. E que depois vai tudo esclarecido, que Kardec, vamos dizer assim, falava não sei quantos idiomas. Então, hoje, ele realmente chegou a falar um pouco alemão, mas com o passar do tempo, você sabe que essa parte de idioma, se a pessoa não conseguir no ritmo, daqui 2, 3 ou 4 anos, você. Quantos cursos de inglês eu entrei? Que eu acho que minha matriz, que segundo de volta fica impregnada, eu acho que tive encarnação de muito país de língua inglesa, porque eu sempre tive muita dificuldade. E muitas vezes você estudava vários cursos, e depois alguma palavra você lembrava. Então, no caso, o próprio alemão, que ele falava, como ele não prosseguiu, ele disse que já estava esquecendo o próprio alemão. Então, são informações fidedignas, porque a tendência é o seguinte, meu amigo, é que aquele, às vezes, um biógrafo, e a pessoa tem uma certa simpatia, e às vezes a pessoa quer dar um limite acima, pelo amor que você tem àquela pessoa, você começa a jogar confete, não é desmerecendo. Ele que era um poliglota, mas menos. Não é por aquilo que se foi publicado inicialmente. Então, eu considero essa parte de Carlos Sete, que esse estudo dele baseou num sistema CSI, que é um sistema que tem até vamos dizer assim, nos Estados Unidos, uma série, você diz que é fã, e ele colocou CSI do Espiritismo, exatamente pegando esses dados, vamos dizer assim, e colocando nesse livro, que ele diz, resgatando uma parte. Quer dizer, que dá a entender que tem mais coisa aí, que ele vai continuar. É uma equipe, rapaz, que eu fico feliz. Olha, porque eu fico pensando, nós sabemos que a própria Federação Espírita Brasileira tem feito um trabalho muito bom de editoração, mas a grandeza de um trabalho desse tinha que sair fora, tinha que partir de um Carlos Sete Bastos, que é independente, que inclusive que não quer ter vinculação nenhuma com nenhuma instituição, é um pesquisador, e eu sou fã dele. Eu sou fã de outros pesquisadores. A gente não pode esquecer o nosso Adair, o Klein, que são pesquisadores de mão cheia, e ao mesmo tempo o nosso querido aqui de Pernambuco, Luiz, que também fez aquele estudo brilhante sobre o Livro dos Espíritos, e que ele falou para mim que tinha um outro tema sobre o Livro dos Médios, que deve sair, eu estou no aguardo. Silvio e Luciana Farias também, né? Grande Luciana Faria, não pode esquecer, não. Você meu tem que amigo ajudar. Silvio, só uma coisa. Você se referiu ao CSI de Espiritismo, realmente é uma série americana. É, Policiais se debruçam no crime e vão montando aquele quebra-cabeça todo. Então,
Carlos Sete foi muito feliz na escolha do título do seu sítio de pesquisa do Facebook. Mas, Silvio, sim, você disse que é um jovem brilhante. Eu fico chamando o Carlos Sete de sexagenário, viu? Ele já tem 61 anos. Mas, o Carlos Sete, você é jovem para Silvio, viu? Para mim, não. Silvio, querido, veja bem, o Carlos Sete, de forma brilhante, traz certos personagens aí que o movimento espírita desconhecia, né? Na sua brilhante pesquisa. E um que teve até uma relação com alguém de Pernambuco. E aí você tem conhecimento sobre essa personagem aqui de Pernambuco, mas é quando o Carlos Sete aborda a médio judia, não é? Você podia dizer que médio judia foi essa? Que ligação é essa dessa médio judia com Pernambuco, Silvio? Essa média de dia, se minha pronúncia não estiver errada, Ruete, aí que ele classificou e depois pega a parte da qualificação e classifica, vamos dizer assim, alguns médios, ele bota a média judia. Então, tinha uma senhora riquíssima aqui de Pernambuco, proprietária de vários engenhos em Carpina, Manjope, uma pessoa riquíssima. Que naquela época, você sabe, havia uma tendência natural desse pessoal de morar, às vezes, na França, que já era uma certa tradição. Então, foi a baronesa de Veracruz. Essa senhora perdeu um filho com 2 anos e procurou essa médium, inclusive disse que recebeu um livro do filho dela. Essa, para a gente aqui de Pernambuco, num livro de Carlos Sete, e fazer uma referência, eu fiquei, digo, "Olha, o Bruno vai gostar desse assunto." Então, ela era tão rica que os móveis dela foram depois doados ao Instituto Arqueológico Histórico de Pernambuco, que Luiz, inclusive, faz parte desse instituto, né? E ela, vamos dizer assim, porque essa parte, vamos dizer assim, de médios, eu gostei muito do trabalho dele sobre as médias, porque, primeiro, ele demistificou essa questão de tal, aquelas médias, Baudin, que diziam que era jovem, de 14, 15 anos, o próprio Carlos Sete demistificou isso, mostrando que ela era, vamos dizer assim, 28 anos de idade. Então, no caso específico dessa judia, você vê, ela, para a gente, podia ser o nome Ruete, mas ele vai atrás, sabe que ela era judia. E ela também era uma médium profissional. Naquela época também, vamos dizer assim, os médios lá a gente precisa entender que quando Kardec, vamos dizer assim, a mediunidade sempre teve parte da humanidade. Então, naquela época, não tinha doutrina espírita, nem tinha essa visão de que o médium não deveria ser remunerado. A pessoa tinha uma mediunidade e ele fazia cobrança, tinha horário para fazer entrega. E Kardec, você veja que eu fico admirado com a capacidade dele. Ele utilizava todos os meios, até aquelas pessoas que eram tidas como tinha alguma restrição, por exemplo, essa médio Ruete, essa média judia, Camille Flammarion fez alguma observação em relação de algumas inseguranças, algumas mistificações, mas não por conta de um médico que aparece, tem que ver se é de uma maneira dolosa e criminosa. Porque nós sabemos também que no médio existe a questão, vamos dizer assim, do animismo, que animismo não é fraude. O animismo, todos nós somos um espírito que estamos na carne. Então, são esses detalhes que tem a ver. Mas, por exemplo, uma outra coisa, dentro dessas médias que ele faz referência, o Carlos Bastos, ele chama também o senhor Rose, um médio obsediado. Você vê como ele trata e explica por que é. Porque ele depois começou fazendo livros, contando informações fictícias de planetas. Mas Kardec tinha prudência. Quando ele sentia qualquer coisa,
Dizem que os médios de Kardec demoravam muito pouco com ele. Por exemplo, Jafé, Japé, que dizem sobre reencarnações, etc., ela é que já na época ele faz aqui Jafé, a filha de Noé, do dilúvio. Quer dizer, eu acho uma maneira assim muito agradável como ele expõe, não é? Então, senhora Costel, a média misteriosa. Então, ele vai enquadrando cada um, cada um. Porque você sabe que esse livro chegou a semana passada, mas eu fiz uma primeira leitura apressada para o nosso programa. Porque, lógico que isso é um livro de estudo, você vai pega, abre, vai ajustando, lendo, mas é um livro, vamos dizer assim, que, eh, apesar de ser uma pesquisa, é um livro agradável, que o leigo lê sem muita dificuldade. Então, são essas informações que eu realmente acho que é muito interessante para o movimento espírita. De uma grandeza tal que, se não fosse um Carlos Sete, um Adair, um Luiz Jorge, o Farias, Luciana Farias, então eu acho que está num novo estágio. Eu acho que o Espiritismo está num novo estágio de informações. E essas coisas é natural, porque se você verificar aqui, o próprio, por exemplo, no livro ele diz que o próprio Kardec tinha sido inventor, ele foi inventor até coisa para se utilizar em esgoto. Quer dizer, ele era um homem de uma grandeza tal e de uma inteligência tal, de que era uma questão também até de sobrevivência. Ele inventava para ser patenteado e aquilo vender, apesar que não teve muita procura na época, e que teve, inclusive, uma informação que eu vi aqui, que ele disse que o próprio Kardec foi preso um dia, não foi pelo Espiritismo, mas quando ele ainda ele se via como se fosse assim, os fuzileiros navais. É mais ou menos um termo desse, de uma atividade, e ele acha que foi por alguma falha de, de, de atraso, alguma coisa. Então, são essas informações, porque Kardec é aquele, vamos dizer, aquela figura de escola que veio. Mas a partir do momento que ele entrou na carne, ele tem a mesma dificuldade, né? Como todos nós. Então, realmente, eu estou impressionado com a obra. Essa obra realmente, Silvio, é um marco, não é? Que vem trazer a historiografia, as fontes primárias, ela é uma baliza. E o Carlos Sete, isso não é um julgamento moral que a gente faz, Silvio, né? Porque não conheço nem pessoalmente. Agora, no campo da pesquisa, é o grande ícone da pesquisa espírita no Brasil, é Carlos Sete Baixo, já. A partir do seu trabalho, né, veio à tona tudo isso, e graças a ele também aquela celeuma da adulteração de a Gênese foi por. Exatamente. Um capítulo aqui que ele fala sobre isso, sobre o céu e o inferno e sobre a Gênese. Eu digo a nós tivemos essa fase que, olhe, quando alguém dizia que não tinha tido, você não imagina que eu ficava chateado. E outros estudiosos, o Marci, quando ele defendeu, foi um dos primeiros que defendeu que não tinha havido adulteração dentro da maneira dos estudos dele. Rapaz, quando ele fez aquilo, logo no início, eu fiquei contrariado. Eu disse, mas como é feito você que achava que tinha tido. E depois, hoje, nós tiramos o chapéu. Pronto. Eu tiro o chapéu de você, realmente foi coerente, e os outros. De qualquer maneira, eu não estou também criticando aqueles que disseram que tinha tido adulteração. Vamos dizer assim, a nossa amiga, estudiosa, diplomata, ela fez um grande trabalho. O Paulo Figueiredo fez a sua parte. Então, eles chegam detalhe, quem tem que ter essa sabedoria. A gente aqui pode é, discutir no bom sentido, mas não disputar. E o que for real tem que ser real, não é?
Bom, meu querido Silvio, a gente não tem compromisso com erro, né? A partir do Não, momento que surgiu a agenda de 1869 e os fatos relativos, né? Eu vou dizer a você, eu gravei um vídeo e assumi publicamente que mudei de opinião, né? Agora, você falou na semana privada, admirável, né? admirável, pessoa Agora, estudiosa. eu só lamento muito o Paulo Henrique Figueiredo manter-se nesse bastião inglório, querer ir de encontro a moinhos de ventos, né? Que a coisa já está comprovada e não tem como contraditar esse aluvião de provas, mas insiste, aí é de cada uma opinião minha, pessoal, a gente respeita. Mas, Silvio, meu amigo, o trabalho de pesquisa do Carlos Sete é maravilhoso e até ele analisa de acordo com as fontes primárias, né? Então, não demoniza ninguém, mas o que é que você achou do que você encontrou na obra? Você deu uma leitura dinâmica, não é? Sobre essa personalidade controversa, o Lemarie. Oh, o Lemarri, eu, inclusive, vivia extremamente contrariado com ele. Que eu dizia que era o coveiro do Espiritismo, como eu vi dizer que o próprio Chico dizia que ele era coveiro, Divaldo também. E eu também acho, do meu ponto de vista humilde, eu achava o seguinte, que ele era o coveiro no sentido que o Espiritismo teve um grande crescimento, mas quando Lemarri, quer dizer, uma das partes dele, que houve aquele problema do processo dos espíritos das fotografias, aquele gerou um discreto grande. Tanto é um discreto que ele teve que pagar um ano de prisão por conta dessas fotografias, que a Madame Kardec, inclusive, foi no tribunal. E você sabia que naquela época havia dificuldades até do ponto de vista do judiciário e da igreja, para que, vamos dizer assim, eliminar o espiritismo no seu início, mas não conseguiu, porque o espiritismo é uma condição divina e quando está traçado, como disse que as pedras falariam dos túmulos, a gente reconhece que o espiritismo é essa essência, essa beleza que tem essa abertura nas outras religiões, a gente respeita. E, ao mesmo tempo, quando respeita, vamos dizer assim, que cada um tem seu entendimento e tem sua época. Então, Lemarri, eu acredito, eu já fui pior, viu, com ele, que eu achava, no livro aqui, dá a entender que muita coisa, que tudo botava pecha, Lemarri, que em questão do Rustem, e coitado, ele desmonta. Logicamente, que ele teve uma parte na revista Espírita, que começou, vamos dizer assim, modismo. E esses modismos não eram só daquela época. Aqui teve uma época que só tinha negócio de, mesmo dentro do espiritismo, se não tivesse uma pintura de retrato, fazer retrato, eu peguei isso. Eu peguei essa parte aqui ainda querendo dizer que cromoterapia tinha que ver com espiritismo, que também isso aí foi uma coisa. Cristaló, a parte de cristais. Então, a doutrina ela tem que ter o balizamento dentro do que Kardec informou e sem ter aquele questão ainda do achismo. Cada um tem uma pequena leitura e acha. Então, no caso, por exemplo, Lemarri, ele diz que Lemarri teve alguns deslizes assim de coisa, mas ele no final, ele de qualquer maneira, o filho dele teve aquela livraria que deu continuidade, que já começou, que já o próprio filho dele, de Lemarri, já começou dizendo que Rustem não era Kardec, era a base. Então, no próprio livro em si, ele dá uma visão ampla de que o que a gente pegou aqui muito no Brasil é que toda a culpa era Lemarri. Realmente, eu acredito que nessa parte, quando fala em coveiro, por conta do processo, houve a questão das guerras na França, que você precisa também entender, todo esse processo que prejudicou o espiritismo, mas ela prosseguiu. E hoje, mesmo assim, aqui hoje no Brasil, nós temos esses estudiosos colocando no trilho, não é? Se eu tenho praticamente 40 anos de conhecimento do espiritismo, eu ainda presenciei
os passos como era dado, o estudo, que eu, inclusive, tenho alertado muito da necessidade, como sempre tenho conversado com você, do estudo da revista espírita. Porque eu aqui acompanhei, você sabe, aqui em Recife, teve um cidadão dizendo que no centro de convenções, dizendo que o livro de espírito estava ultrapassado, precisava uma segunda edição. A pessoa, na realidade, não quer dar uma informação, quer tumultuar. Porque como você tem um evento desse que vai chegar, vamos dizer assim, pessoas querendo conhecer o Espiritismo, e em vez de ele sair desse evento com a cabeça arejada, sabendo o que é o Espiritismo, ele saiu confuso, porque ele dizia assim, rapaz, nem os espíritos estão se entendendo. Então, eu acho que essa nova fase, esse novo caminhar para mostrar o que é o Espiritismo, você começar a ler o que é, porque eu conheço muitos espíritos que chega, por exemplo, chega uma pessoa na casa espírita, você tem que começar a dizer assim, pegar logo um livrinho, aquele bem fininho, o que é o Espiritismo, para a pessoa pelo menos ler e já ter uma visão do que é o Espiritismo. Silvio, quero te fazer uma pergunta, é a derradeira, não é? Mas antes, como o fato foi público, quem falou aqui para todo um auditório, num teatro, um grande teatro aqui do Centro de Convenções, na época foi o Clóvis Nunes, dizendo que o Livro dos Espíritos estava superado, precisava-se do Livro dos Espíritos 2. E Exatamente. mereceu uma carta do meu querido e grande amigo, também querido e grande amigo seu, na época presidente da Federação Espírita Pernambucana, o Edson Caldeira, que fez uma senhora carta pública também, né? Então, redarguindo a afirmação absurda do Clóvis Nunes, Exatamente. né? Que não foi um fato lamentável. Mas, Silvio, querido, pergunta derradeira. Eu agradeço muito, não a pandemia, né? Você agradecer a pandemia é um contrassenso. Mas eu fico pensando, se não fosse esse período que houve da pandemia, eu não teria entrevistado esse pessoal todo, quase em tempo real, né? E outros também, porque todo mundo que fazia live entrevistou esse pessoal da pesquisa, né? Silva, a gente pode acompanhar essas fontes primárias brotando, né, em tempo real, né? Então, esse período que a gente vive hoje no Espiritismo é um marco também, mudou por completo a nossa compreensão sobre o Espiritismo, né, Silvio? Não só mudou essa pandemia, assim, não tem um mal que não venha com bem. Então, a própria a Covid foi bom, porque até para mim eu estar aqui hoje com você foi graças à pandemia, que a gente começou a não sabia usar o Zoom, não sabia usar nada. Você, inclusive, na época, dizia, rapaz, melhora aí, você está parecendo uma múmia. Então, essas coisas é no processo natural. Porque, graças à pandemia, eu conheci todo esse pessoal, Luiz Lira, e fizemos amizade. Essa live desse pessoal, procurar acompanhar, o Espiritismo deu um avanço, sendo inimaginável. Porque muita gente só ia saber de Espiritismo através se ele fosse no centro. Hoje, qualquer um pega aqui no YouTube, vê uma palestra e já. Silvio, você é maravilhoso, Silvio. Silvio está revelando os bastidores no início, quando a gente ia gravar. O Silvio não se mexia e só falava bem sério. Aí eu dizia isso mesmo. O pessoal, eu conheço o Silvio há mais de 30 anos, né? Silvio, você está parecendo uma múmia. Fala normal, como a gente conversa lá na livraria do Jesus no Lar. E Silvio hoje está conversando como o Silvio conversa lá no Jesus no Lar, em todo lugar. Eu tenho uma amiga que fica muito emocionada, a Valéria Pessoa, porque eu citava muito nos estudos da Casa de Humilde ao meu amigo Silvio Mariano, lá de Jesus no Lar. É um grande conhecedor, é uma maravilha conversar com o Silvio. Hoje ela vê ao vivo, né? E ela fica emocionada. Mas Bruno Silvio é aquilo mesmo que você dizia, né? Então, Silvio, você não é mais a múmia, viu? Você Não. desmumificou, graças a Deus, né? E por isso faça a prece final desse nosso programa
que foi maravilhoso. Vamos elevar nosso pensamento a Deus para que Ele nos ilumine cada vez mais, para nós crescermos como pessoa e principalmente divulgando um pouco quem tem conhecimento dessa doutrina e que os céus abençoe a sua humanidade, tão carente de tudo, principalmente da parte espiritual. Então, na noite de hoje, pedimos a Deus só suas bênçãos e a bênção de Jesus e desses espíritos mentores que nos acompanham. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, terça-feira que vem estamos aqui em mais uma resenha e eu queria dedicar esse programa de hoje à minha mãe, Eva Tavares, que habita hoje o mundo espiritual, mas queria dedicar também esse programa de hoje a você, Carlos Sete Bastos, com sentimento de gratidão. Receba meu abraço. Silvio, dê um abraço aí no Carlos Sete, Silvio. Então, o cara merece um abraço apertado, que eu fiquei muito feliz com o trabalho. Continue, meu amigo, resgatando. Você resgatou a primeira parte. Depois continue, que eu adoro a maneira como você escreve. Ok, Silvio, um abraço, viu? Até semana que vem, meu amigo, viu? Muita paz.